E também uma coincidência, né, é que quando fui para a Sony, ainda existia a fábrica de vinil, e eu fui o diretor responsável por encerrar o vinil. Ou seja, a última fábrica brasileira oficial da época, fui eu que encerrei. E a direção decidiu que tinha que cerrar uma por uma das prensas para que a pirataria não tivesse acesso. E hoje, se isso for espalhar por aí, as pessoas mandam me matar. Eu fui convidado para a Sony porque fui um dos primeiros a trazer a tecnologia de CD para o Brasil. Eu fiquei muitos meses fora do país, nos Estados Unidos, na Suécia, fazendo treinamentos, aprendendo a tecnologia, e implantei uma das primeiras fábricas de CD lá em São Paulo e Manaus, na Videolar. Depois disso, quando me juntei à Sony, a Sony fazia 1 ou 2 anos que tinha fábricas próprias, com poucas máquinas, mas tinha sua fábrica própria, e ainda tinha fábrica de cassete mesmo, como no Brasil se popularizou a letra K e o 7, e o vinil, que foram, obviamente, começou o declínio econômico desses dois formatos, e no final prevaleceu apenas o CD. No caso da Sony, eu nunca vou me esquecer, em 1996, nós fabricávamos 4 milhões e meio de discos por mês, o que era pouco, porque ainda tinha que comprar produção em outras fábricas disponíveis no Brasil, porque não dava conta de tal demanda que existia por CD no país. Olá, pessoal, eu sou Marcelo Spaldi, professor, escritor, jornalista. Esse é o canal Formação de Escritores. E, como vocês sabem, a gente, além de trazer dicas de escritas, indicação de livros, de filmes, também conversamos com participantes de Formação de Escritores, como o Rubem Menezes, que está lá no Rio de Janeiro, que tem histórias para contar, que tem experiências ligadas à escrita, à cultura, como é o caso do Rubem. Rubem, vamos começar, para quem não te conhece, te apresentando. Bom, Marcelo, obrigado primeiramente por me convidar para participar, é um privilégio. Eu sou um aluno que iniciei lá atrás, em 2019, naquela participação remota, não fui muito disciplinado e agora engatei nesse online, e estou muito contente com a minha participação. Para mim, tem acrescentado. Explicar para o pessoal, o Rubem foi nosso aluno em 2019 nas oficinas gravadas, que também estão online. E aí, com o nosso Formação de Escritores com aulas ao vivo, o Rubem entrou e sempre acaba motivando mais, né, Rubem? Ter aquele encontro semanal, aquele compromisso, professor ao vivo, a turma, os colegas, e o Rubem segue com a gente, está quase acabando o curso. Exato. Bom, minha trajetória de vida e profissional praticamente se entrelaçam. Eu, muito menino, meu pai era um funcionário público e o seu hobby era mexer com eletrônica, e eu, com 8, 9 anos de idade, já era seu assistente, porque fui um filho temporão, e já sabia consertar aparelhos de televisão aos 9 anos, 8, 9 anos, e fazia um monte de reparos de equipamento, e, obviamente, fui estudar eletrônica, que era o mais fácil. A gente, quando jovem, quer sempre a coisa mais fácil para poder sobrar mais tempo para desfrutar a vida. E nesse caminho, estudei eletrônica e meu primeiro emprego foi na TV Globo. E aí, no início dos anos 80, iniciei minha trajetória profissional propriamente dita, como técnico de manutenção na TV Globo, onde fiquei por 7 anos, até que eles venderam uma das suas subempresas, e eu fui participar da fundação de hoje uma gigante mesmo. O dono é um dos caras mais ricos do Brasil, Lírio Parisotto, e fui participar da fundação da Videolar, onde contribuí por mais 7 anos, sempre nesse ramo do entretenimento. Na Videolar eles gravavam VHS na época, né? E depois da Videolar tive a necessidade de voltar ao Rio de Janeiro, que é a minha cidade natal, e ingressei na Sony Music como o gerente da fábrica, diretor da fábrica lá, e lá participei
ativamente no processo produtivo de fabricação de CD, com vários intercâmbios, Japão, Europa, onde a Sony tinha lugares, eles sempre enviavam a gente. Saindo da Sony, fui morar na Europa, fui morar na Áustria, em função exatamente dessa minha especialização no ramo do CD. Fui trabalhar numa empresa que fazia equipamentos de sistemas de controle de qualidade para CD, DVD, Blu-ray. E por lá fiquei quase 2 anos, quando necessitei voltar por um fato em comum. E aí me juntei à Universal Music, onde permaneci outros 15 anos e lá me aposentei em meio à pandemia. Eles me aposentaram, eu já estava com vontade mesmo e eles decidiram por mim. E eu fiquei muito contente, foi uma empresa muito boa. Roube, mas entre tantos assuntos que a gente pode tratar com o Roube, imagina, experiência internacional, conviveu com diversos artistas, lá na Globo certamente conheceu vários, tem histórias para contar, já nos conta algumas nas aulas de músicos, de atores, enfim. Mas eu acho que é bacana a gente conversar um pouquinho sobre esse tsunami tecnológico que o Roube vivenciou na prática. Quando tu começou, Roube, a tua vida lá de profissional, nem vou dizer de cinéfilo ou de espectador, era VHS. Até era antes do VHS, né? Eu me lembro que em 1982, 83, aí a precisão do ano já não tenho mais essa capacidade. O Dr. Roberto Marim, que era o dono da TV Globo, ele tinha um aparelho de videodisco, aquele disco bem grandão, que reproduzia vídeo. Uhum. E a gente já mexia naquilo ali para tentar consertar para ele, porque aquilo quebrava com muita facilidade. Ou seja, muito, muito antes da época do VHS, eu já estava envolvido. A televisão era uma coisa fascinante, era um mundo que encanta a gente, todo mundo que vive fora desse mundo encantado do entretenimento sempre tem aquela curiosidade. E ingressar naquilo foi espetacular. Lá eles tiram o teu sumo, você trabalha, inclusive eu trabalhava num prédio em que não tinha janela, você ficava lá 14, 15 horas trabalhando por dia e não se dava conta. E também uma coincidência é que quando fui para a Sony, ainda existia a fábrica de vinil e eu fui o diretor responsável por encerrar o vinil. Ou seja, a última fábrica brasileira oficial da época, fui eu que encerrei. E a direção decidiu que tinha que cerrar uma por uma das prensas para que a pirataria não tivesse acesso. E hoje, se isso for espalhar por aí, as pessoas mandam me matar. Mas, Roube, talvez espalhe, Roube, vai para o YouTube, vamos colocar aquelas legendas sensacionalistas na capa. Mas, Roube, a Sony, à época, fez essa substituição porque ela também fabricava, enfim, os CDs, né? Ela imaginou que havia uma mudança de hardware, que se mudaria do LP para o CD. Eu fui convidado para a Sony porque fui um dos primeiros a trazer a tecnologia de CD para o Brasil. Eu fiquei muitos meses fora do país, nos Estados Unidos, na Suécia, fazendo treinamentos, aprendendo a tecnologia, e implantei uma das primeiras fábricas de CD lá em São Paulo e Manaus, na Videolar. Depois disso, quando me juntei à Sony, a Sony fazia 1 ou 2 anos que tinha fábricas próprias, com poucas máquinas, mas tinha sua fábrica própria, e ainda tinha fábrica de cassete mesmo, como no Brasil se popularizou a letra K e o 7, e o vinil, que foram, obviamente, começou o declínio econômico desses 2 formatos, e no final prevaleceu apenas o CD. No caso da Sony, eu nunca vou me esquecer, em 1996, nós fabricávamos 4 milhões e meio de discos por mês, o que era pouco, porque ainda tinha que comprar produção em outras fábricas disponíveis no Brasil, porque não dava conta de tal demanda que existia por CD no país. Foi o primeiro grande boom onde essa indústria que vive fazendo isso, ela sempre
sempre está nesse processo, ela foi capaz de refabricar todo o seu catálogo e vender de novo. Porque todo mundo que tinha lá o vinil, que comprou em 1970, depois queria ter o mesmo disco em CD, e depois o VHS, o mesmo em DVD, e depois a mesma coisa em Blu-ray, e ela sempre foi aproveitando, surfando na tecnologia que ela achou que ia se valer dessas mudanças, né? Mas, Robin, em que momento a indústria percebeu que, ao invés de mudar do VHS para o DVD, para o Blu-ray, ao invés de ficar mudando hardwares, o hardware ia sumir e tudo ia digitalizar, o que a gente sabe que quebrou aí várias empresas, né? Desse ramo e de outros ramos também. Em que momento que a indústria se deu conta disso? Quando ela começou a perceber a sua queda do faturamento em função da competição desleal da pirataria, ela entendeu que manter o seu suporte e nesse ramo do entretenimento, principalmente no ramo da música, a gente chama de suporte, porque o conteúdo não é o que você vende. O conteúdo ele é absolutamente intangível. Ele é um conteúdo, um bem cultural. Então, o suporte iria desaparecer. E a indústria estava toda preparada para controlar os meios, né? Ela era dona das próprias fábricas, ela era dona dos centros de distribuição, ela era dona das empresas de tecnologia que mudavam o formato, que desenvolviam tecnologicamente os novos formatos, então ela só sabia trabalhar num monopólio. Quando houve essa disrupção nesse mercado em que ela tinha domínio completo, eles foram obrigados a criar alternativas. E, por exemplo, a primeira coisa que apareceu nesse mundo, ainda a nível de pirataria, ou seja, de informalidade, foi o Napster. Que, no final das contas, se você for olhar hoje esses modelos de provedores de música por streaming, é exatamente o conceito do Napster. Ele faz um P2P, ou seja, de ponto a ponto para o seu computador, ele entrega o conteúdo, você consome, paga por ele e vai embora. Mas é um pouco diferente, Robin, porque eu peguei, gente, eu ouvia cassete no Walkman. Quem nos anos 80 não ouvia um cassete no Walkman? Gravava cassete para os amigos, para o namorado, é uma maravilha. Depois peguei o CD, peguei a comprar alguns CDs que eu tinha em cassete e cheguei a baixar, hoje pode dizer, né, que cheguei a baixar música no Napster. Eu nunca gostei muito, sempre muito confuso aquela coisa de baixar MP3. Só que a gente, quando baixava uma música, a gente tinha o arquivo da música. Então, eu poderia copiar para um amigo num pendrive, num CD, disponibilizar no servidor, que assim o Napster sobreviveu. Eu acho que a grande virada veio no meio digital quando o Steve Jobs, a partir, se não me engano, do iTunes, ele transforma a música, não é um arquivo digital que a gente compra. A gente tem direito a acessar essa música no servidor dele, mas eu não consigo passar o arquivo digital meu para ti. Não sei se é por aí. Então, isso veio quando eles perceberam, primeiro começaram uma guerra contra o Napster para destruí-lo e começaram a estudar essa tecnologia. O Steve Jobs, a primeira versão do iTunes, era também de download. Ele entregava para você colocar na sua máquina, porém ele tinha uma tecnologia chamada DMA, que era gestão de direitos autorais, que não permitia você repassar. Apenas isso, né? E depois é que se deram conta que tudo dependia de uma coisa muito simples. E eu vou lhe dizer, eu nunca vou me esquecer que em 1999, eu atendendo a uma conferência lá na Califórnia, um dos papas lá de conteúdo da época dizia, olha, tudo no mundo vai depender de uma coisa chamada largura de banda. Ou seja, já existia a possibilidade de entregar isso, mas só que não existia meios de entregar isso. E quando a banda começou, e você lembra, Marcelo, você, embora ainda muito jovem,
você seguramente testemunhou a época em que você baixar um arquivo da internet com 1 mega demorava algum tempo, né? Uns 20 minutos para baixar 2 megas. Isso. Hoje em dia você baixa 1 giga, você desce 1 giga, uma fração de minutos. Então, o que mudou foi isso, verdade, no final das contas. Porque se você pensar bem, a música, quando inventaram o MP3, eles inventaram sem querer. Não sei se você conhece esse detalhe. Não conheço. Conta para quem está falando. O MP3, na verdade, foi desenvolvido num consórcio para desenvolver a TV digital, essa TV LCD. Então, para fazer a TV digital, era preciso também que o som da TV digital fosse codificado. E aí existiu uma guerra entre patentes lá, pessoas desenvolvendo coisas, em que o Moving Picture Group, que hoje em dia o MPEG, é muito conhecido, todo mundo fala, o arquivo MPEG, esse é do Moving Picture Group. Ele desenvolveu essa tecnologia do áudio digital. Nessa briguinha de quem seria o dono dessa patente, um dos grupos decidiu que, para impor a sua vontade, abriu essa tecnologia para qualquer um usar. E esse grupo foi o grupo que desenvolveu o MP3, que é a compressão dinâmica. O MP3 ele pega o som e transforma uma coisa boa em uma coisa ruim. Todo mundo acha bom, porque o ouvido humano, de um modo geral, ele tem uma baixa capacidade de percepção. E o MP3 ele faz uma compressão só das coisas menos audíveis. E as mais audíveis ele deixa quase intacto, só um pouco comprimido, e você não nota tanta perda. Mas há uma perda significativa. Sim, mas enfim, quando é que a indústria percebeu que ela não ia conseguir dominar esse novo mercado? Ela não conseguiu, Renobre, concorda comigo? Hoje uma Sony Music se reinventou, ela faz outras coisas, mas não tem essa indústria toda. Olha, eu tenho uma visão muito particular. Se você for falar com os caciques aí do mercado, e olha que eu não sou um dos caciques porque nunca tive numa posição de presidente de empresa, mas eu nunca acreditei que a indústria sofreu com a pirataria. Pelo contrário, a pirataria faz o que o rádio AM, FM fez por muitos anos, entrega música de graça para criar o padrão estético. E aí, uma vez fazendo isso por repetição, as pessoas querem comprar o produto. Né? Isso usa-se até hoje para fazer camisas de futebol, e todo o ramo do entretenimento vive em função da criação do ícone e da repetição. Ou seja, coloca aquilo, vira padrão estético e aí a gente lucra com o padrão estético criado. Então, a indústria sabia disso, mas ela teve que refazer o que foi sempre a sua zona de conforto, ou seja, controlar todos os meios de transitar o seu bem. E ela acabou com a ideia do cara lá do Spotify, inclusive na Netflix tem um seriado muito bacaninha, meio mentiroso, mas bacaninha, sobre o desenvolvimento do Spotify, em que a Universal Music, na verdade, foi um dos principais impulsionadores do Spotify. E de fato foi. Então, ela já se sentia confortável, mesmo assim. Era só uma questão de tempo para que ela voltasse ao domínio completo, como ela tem hoje. Hoje, tu considera que ainda há grandes gravadoras dominando esse mercado? Não tenha dúvida nenhuma. O mercado... Apesar de haver espaço para independentes, há grandes gravadoras. Quais são hoje as grandes gravadoras? E são as mesmas daquela época ou não? Olha, Marcelo, é muito, muito engraçado, porque as grandes gravadoras hoje são oriundas do início do século XX, que são um pouco antes. Né? Porque você não se esqueça que o primeiro mercado da música veio
na época feudal, onde os mecenas davam dinheiro para os artistas em troca do quê? De usar a sua imagem para os seus ideais, seja qual forem os ideais comerciais da época, feudalistas ou não. Então, já naquela época, o primeiro meio que existiu de venda de música foi a partitura, porque fazia-se sarau nas suas casas. E até hoje a coisa é mais ou menos igual. Por exemplo, o primeiro cara que veio ao Brasil e que foi o fundador da indústria fonográfica no Brasil foi o cara que vendia o gramofone aqui. Agora eu esqueci o nome dele, já vou lembrar, quando a gente estiver falando eu vou lembrar. Ele foi o que montou a primeira gravadora. Quando ele queria vender disco e não tinha conteúdo, ele começou a sair pela rua, gravando as pessoas que cantavam e abriu uma gravadora. Essa gravadora, até hoje, ela é parte ou da Universal Music, ou da Sony Music, ou de uma dessas, ou da Warner Music. Por quê? Porque elas foram adquirindo, a Odeon, a não sei o quê. A Deutsche Grammophon, por exemplo, é um selo da Universal Music. A gente vai fazer a transição daqui a pouquinho para o livro, mas a última pergunta, Rubem, sobre a parte da música. Qual era a tua função ali, qual era o teu trabalho no final da Universal, nos anos 2018, 2019? Qual era a tua função? Nessa época, eu passei a ter responsabilidade sobre toda a América Latina, incluindo Portugal e Espanha. Eu cuidava da área de supply chain, que já na época de 2019 passou a ter 2 subsetores: supply chain físico e supply chain digital. Explica para o pessoal aí o que é supply chain. Com esses nomes americanos, é que a gente vivia dentro de uma corporação internacional e acabava... cadeia de suprimentos. Existia a cadeia de suprimentos física e a cadeia de suprimento digital. É muito fácil para o leigo entender a cadeia de suprimento física. Por quê? Porque ele compra o seu produto da internet e aí ele lá recebe, olha, seu produto está em separação. Aí ele já imagina o cara indo lá na estante, pegar o produto dele, depois botar numa transportadora que vai levar para o centro de distribuição, que depois entra para um outro centro de distribuição e até que faz a entrega do seu produto na casa dele. Essa é a cadeia de suprimento. Mas na época, o que se vendia ali em 2019 ou se vende ainda hoje? Havia venda? Ainda vendia CDs, DVDs e Blu-rays, que já estava no fim de carreira. O Blu-ray durou muito pouco. E nessa época começamos a vender também merchandising, ou seja, tudo que envolve o artista é comercializado pela gravadora. Camisetas, bonés... camisetas, bonés, canecas, tudo que você imagina relacionado ao artista, a marca do artista, já era vendido. E no supply chain digital, ou na cadeia de suprimentos digital, que é muito complexa, a gente, quando compra um livro na Amazon, a gente simplifica muito, não, é só baixar e o arquivo está aqui. Mas tem todo um processo de entrega, de distribuição, de confirmação, de remuneração, de precificação, que é feito pela área de supply chain ou de cadeia de suprimento, que é complexa, tão complexa quanto entregar uma música, é a mesma complexidade de entregar um livro. Sim, porque trabalha com várias plataformas, né? Não é no momento da venda que tem esse trabalho, é no momento do cadastro na plataforma. Mas para fazer isso numa grande quantidade é trabalhoso, sim. Mais do que o cadastro, hoje a profissão mais bem remunerada na internet, que poucas pessoas se dão conta, é a do bibliotecário. O que o bibliotecário faz? Ele cria metadados. O que são metadados? São tags em que você vai dizer o seguinte: amanhã você quer assistir essa gravação. Aí você bota na internet ou Ben Menezes ou Marcelo Spalding, vai aparecer tudo que nós fizemos. Quer falar
você vai querer botar assim, falar sobre indústria fonográfica, vai aparecer a nossa mesma gravação. Ou seja, são índices que você atrela ao produto digital que dá vida a ele. Então, por isso que quando a gente coloca Marcelo Spalding na internet, aparece milhares de fotos, porque alguém está fazendo o que a gente chama de taxonomia desse processo. Com certeza. Rubem, qual a tua visão para o mercado do livro? Tu, em algum momento, achaste que o livro impresso ia terminar e também ia dar lugar a um suporte digital, como aconteceu com a indústria do som, da música? Na minha interpretação, o livro vai ter o mesmo fim que tanto o CD, DVD, Blu-ray ou o suporte da música. O que acontece é que, como nesses mercados, sempre haverá nichos. Esses nichos são as pessoas que gostam de possuir coisas. Por exemplo, eu me lembro no final da minha contribuição na Universal Music, um dos produtos mais vendidos era o vinil. E eu recebi uma estatística de que 50% dos discos que nós vendíamos, eles sequer eram abertos o plástico. As pessoas compravam para possuir, para colecionar, para fazer parte daquela tribo. Então, eu julgo que o livro, tirando os velhos, que eu odeio ler livro na internet, porque não enxergo direito, porque é incômodo, me cansa, a juventude que consegue fazer essa leitura, ela vai continuar comprando o livro até a última resistência do papel. Enquanto houver papel, haverá livro, na minha interpretação. Por quê? Porque vai diminuir em volume. Você que é dono de uma editora, você lembra que seguramente há 10 anos atrás, uma tiragem de 1.000 livros é uma tiragem bem pequena. Hoje, uma tiragem de 100 livros, ela é possível, em primeiro lugar, porque a tecnologia permitiu a impressão digital. E, em segundo lugar, porque não há mercado tão rápido para o consumo de uma quantidade muito grande. Mas haverá consumo. Mais livros sendo publicados. Mas tu achas, Rubem, que então o livro físico vai ter o mesmo fim da música? Porque eu realmente não acho que o vinil não tenha morrido. O vinil morreu. O que existe é um grupo de pessoas bem de nicho que, como curiosidade, tem esse culto, como máquina de escrever. Deve ter alguém comprando máquina de escrever em algum lugar, mas a função social de massa dela não existe mais. Tu achas que o livro também ruma por esse caminho? Surpreendentemente, Marcelo, o vinil vende muito bem. O que vai, e aí eu julgo que é a semelhança do disco, por exemplo, é que a experiência de um livro, de comprar um livro impresso, ela é enormemente maior do que a experiência de comprar uma coisa digital. Você tem, e aquela coisa que existe, o que significa qualidade? Qualidade é alguma coisa percebida e não uma coisa especificada. Então, quando você tem altura, largura e profundidade, em primeiro lugar, o consumo ele é diferente. Porque você tem, no momento que recebe sua mercadoria, o retorno financeiro já do produto, antes de lê-lo, já na percepção. Então, aqueles livros simples, de capa simples, os livros baratinhos, seguramente esses serão os primeiros a desaparecer. Os livros sofisticados, por exemplo, com a capa em relevo, com verniz localizado, com laminação e com tudo isso, esses terão mais chances de sobrevida. Essa é o meu julgamento. Deixa eu aproveitar para dar a minha opinião. Afinal de contas, a gente está aqui no vídeo sobre a tecnologia. Eu tenho brincado, Rubem, que eu sei o que vai acontecer no futuro do livro. O Rubem vai chegar num shopping para comprar o livro do Marcelo, vai entrar numa loja ali e vai dizer, eu quero comprar o livro do Marcelo. Aí a pessoa vai lá, sei lá, se vai ser computador, se vai ser um óculos que vai ler pensamento, ela vai procurar no catálogo e vai dizer, Rubem, tá tudo certo, tem um livro aqui. Tu quer ele impresso ou digital? Eu quero ele impresso. Volta daqui a 1 hora que eu te entrego. Eu acho que vou imprimir o livro na hora, Rubem, que nem passa com fotografia. Então, a pessoa que por algum motivo quer impresso, ela vai ter essa possibilidade.
Por outro lado, me parece que vai surgir um mercado de livros impressos diverso do livro que a gente está acostumado hoje. E tu meio que tocaste nesse assunto. Hoje a gente, na literatura infantil, já vê esse movimento. O livro infantil hoje não é reprodutível na internet, porque ele tem cheiro, ele tem volume, ele tem tato, ele pode ter uma musiquinha, ele tem uma característica de objeto. Por exemplo, aqui, ó, tô com um cubo mágico na minha frente. Por que alguém tem um cubo mágico nos dias de hoje? É decoração, é pro lúdico, é porque o digital também nos cansa, né? A gente passa muitas horas do dia no digital, em algum momento a gente sai, vai ver um jogo de tabuleiro, um baralho de cartas. Então, me parece que o livro impresso, tratado como objeto, como tu disseste, não aquele livro baratinho que imprimiu só para ter o texto na mão, mas tratado como objeto, me parece que ele vai permanecer. E além disso, eu tenho convicção de que, na sua essência, o ser humano é um ser social, ele vai comprar produtos para socializar. Quantas pessoas vaticinaram o fim do cinema e o cinema ressurgiu e as pessoas amam ir ao cinema? Por quê? Porque é um momento de socialização. Então, a gente tem percepção de qualidade do tato, do cheiro, dos atributos físicos do produto, mas tem também a possibilidade de ir a um local onde várias pessoas vão se encontrar em função daquele produto livro. Eu cito um outro exemplo, Marcelo, que é, na minha opinião, uma consequência cabal para a maioria das coisas velhas. Hoje eu sou que a gente chama de fusqueiro. O meu carro é um Fusca. E assim, mas você comprar um carro velho? Eu falei, eu me sinto mais novo num carro velho, porque eu envelheci, ele é só um pouco mais novo do que eu. Já se eu comprar um carro 2024, ele é muito mais novo que eu. Então, segundo, qual é a função básica do Fusca? É andar todos os dias, ir para o trabalho e voltar? Não. É participar dos encontros de Fusca, onde um monte de gente da mesma geração vai lá para jogar a conversa fora, gastar dinheiro com coisas supérfluas para socializar. Eu julgo que o livro vai ocupar a sua posição de Fusca algum dia, mas ainda falta muito tempo. Pode ser, mas aí a literatura talvez mais ampla. E eu acho que a própria indústria da música, Rubem, nos traz uma lição curiosa. Embora se venda muito menos discos, CDs, e as gravadoras tenham tido prejuízo com isso, a indústria, embora o Rubem nos explicou que mais ou menos, que as gravadoras também, no fim das contas, souberam se transformar, os artistas, eu não sei se tiveram tanto prejuízo, porque nunca se comprou tanto show. A gente tem visto recordes e recordes de público nos shows, que é contraintuitivo, porque a gente pode assistir ao show inteiro no YouTube ou comprar lá em alta resolução, e mesmo assim as pessoas, quanto mais elas veem um show, e eu me incluo nisso, eu posso ver o show lá do Elton John 2, 3 vezes, mas quando o Elton John veio a Porto Alegre, eu gastei para ir lá ver ele bem de longe, ouvir bem de longe a música, mas para participar daquele momento, né? Que se eu não me engano, o Walter Benjamin chama do Hic et Nunc, o aqui e agora da arte, que é o momento em que a arte está sendo produzida, coletivamente consumida. De fato, isso foi quase uma volta àqueles tempos mais tribais, da fogueira, da oralidade, mas, de fato, isso tem acontecido na música. O cinema prova isso na parte do audiovisual, e me parece que a literatura, com saraus, lançamentos de livro, feiras de livro, festas literárias, ele também reforça essa ideia. E essa é a grande vocação, se você for ver, a massificação da literatura não vai trazer nenhum benefício a ela. Ela é apenas uma coisa mais democrática. Antigamente, para você conseguir editar um livro, há 40 anos atrás, você tinha que ser uma pessoa milionária ou conhecer o dono da editora Saraiva ou editora Record da época, grandes editoras. Hoje em dia, qualquer um lança seu livro. É igual a música. Qualquer um lança sua música. Agora, não importa mais essa questão de escala. Importa, sim, a questão, ou seja, da socialização. E não se iluda, hein, Marcelo? Hoje em dia, a indústria fonográfica fatura 10 vezes mais
do que ela faturava em 2015. 10 vezes mais. Ou seja, isso vai chegar no livro. É porque não existem essas companhias internacionais, mega companhias no ramo literário ainda. Pode ser que uma hora acabe chegando. Eu vou ter que estudar para fazer um vídeo sobre isso, mas já existe uma concentração editorial também, já foi tema de debate aqui no Brasil, grandes editoras comprando editoras nacionais, mantém marca, parece que a editora ainda é nacional, mas ela já é 51% de um grupo espanhol, por exemplo. Como no ramo da música. Isso, e o faturamento da indústria editorial também ele é recorde a cada ano. A gente ainda tem algumas coisas que são barreiras assim para essa transformação digital completa. Uma delas é o livro didático, né? Que ainda é cobrado livro impresso, os governos ainda compram livros impressos, os próprios escritores têm uma resistência bastante grande a essa digitalização mais profunda. Mas, enfim, eu acho que o papo foi muito proveitoso para a gente até ver esse alento, né, de uma indústria que foi varrida, que é a indústria do CD, do disco. O Robert mandou para assistir, eu posso até colocar o link aqui na descrição para vocês, uma matéria do Vídeo Show de 97, em que ele aparece com Maurício Matar numa fábrica de CDs. Aquilo parece nos anos 20, e foi agora, nos anos 90, porque mudou tanto o disco, o processo de disco e tal, sem contar o figurino do Maurício Matar, né, que também era bem anos 90, mas mudou tanto isso da música que parece outra época, parece outra coisa. E a indústria do livro ainda não mudou tanto, talvez ela de fato tenha essa mudança ao longo do tempo, a médio prazo, mas no fim das contas o livro, a literatura, o artista, a arte, eles vão permanecer, e a própria indústria, que é muito atenta, alguns vão ficar pelo caminho, mas a indústria como um todo vai saber se reorganizar e vai acabar mantendo também o seu poderio, não duvidamos disso. Robin, muito obrigado pelo teu papo. Tu dirige Fusca no Rio de Janeiro, é isso mesmo, Robin? É isso mesmo. E é um prazer muito grande, assim, rebaixar o carro, botar ele rebaixado, fazer um motor envenenado, botar um volantinho desse tamanho, duro pra caramba para mexer, mas quanto mais raiz for, mais gostoso fica. Que legal. Obrigado, Robin. Um abraço. Eu que agradeço o privilégio de ter participado e estou à sua disposição, à disposição de qualquer um que estiver assistindo esse vídeo para esclarecer. Dá para nós o teu Instagram, e-mail, alguma coisa que o pessoal possa entrar em contato contigo. Você pode entrar em contato comigo através do e-mail menezes.olben@gmail.com. Onde tem o meu blog também, eu tenho o olben.menezes.nom.br, lá onde eu divulgo alguma produção literária, e lá também pode entrar em contato comigo. Muito bem, Olben Menezes é como está escrito ali abaixo do nome do Olben, que é o nome.menezes, né? Gente, não esqueçam de curtir nosso vídeo, esse tipo de vídeo que o pessoal às vezes entra sem entender que vídeo é esse e que aula foi, né? Que viagem no tempo que o Robin nos fez e que reflexão bacana também pensando para frente. Então, deixem de curtir o nosso vídeo, comentar, compartilhar. Quem ouviu cassete, quem ouviu Walkman, quem ouviu vinil, coloca aí nos comentários para nós, porque sempre é uma nostalgia, né? Lembrar de tudo isso. Robin, muito obrigado e até o próximo vídeo, gente. Tchau! Um abraço, tchau.